Bom, pessoal, vamos lá. A gente escreveu um relatório aqui bem interessante, tentando responder a pergunta de se a bolsa está barata ou não. Então, a nossa conclusão é que sim, a bolsa está barata. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a bolsa vai começar a subir na semana que vem? Não, isso quer dizer que a bolsa tende a ter um retorno positivo nos próximos 12 meses, nos próximos 24 meses. É isso que os dados mostram. Tá? Então, o valuation é uma ferramenta muito importante para indicar retornos mais a médio e longo prazo. Então, considerando isso, a gente fez aqui, mostra alguns gráficos, o principal deles é esse, que é a relação preço-lucro do Ibovespa. Como dá para ver, está no menor patamar desde a crise de 2008, menor até do que em outros momentos ruins, como na crise aqui europeia em 2011, que também foi a época que teve um downgrade dos Estados Unidos, o rating dos Estados Unidos, também pior do que na época da crise ali de 2014 e 15. Então, o que isso quer dizer? Historicamente, o que a gente mostra aqui nesse outro gráfico é, se você tivesse investido quando a relação preço-lucro estivesse aqui muito baixa, nos 12 meses seguintes, historicamente, esse retorno foi muito positivo, em vários casos até acima de 50%. Tá? Então, é isso que a história mostra com esses dados. Outro gráfico bastante interessante que a gente fez aqui, tenta excluir do Ibovespa as empresas de commodities. Por que a gente exclui as empresas de commodities? Porque as empresas de commodities têm uma dinâmica diferente, o preço das commodities hoje está muito alto, então o lucro dessas empresas hoje é muito alto, consequentemente a relação preço-lucro delas vai ser mesmo baixa, tem que ser, a não ser que você estivesse perpetuando uma situação onde o preço das commodities vai continuar alto por muito tempo. O natural é que nesses momentos de pico no preço das commodities, a relação preço-lucro das empresas produtoras de commodities seja realmente mais baixa. E o que a gente mostra aqui, então, é tirando as commodities, que está num momento, obviamente, extraordinário, uma coisa que a gente não pode considerar muito recorrente. Vamos olhar fora das commodities, o que acontece? Em relação preço-lucro, como dá para ver aqui, nesse grupo Ibovespa ex commodities, ela também está no menor patamar da história, só perdendo ali para a época da crise de 2007, 2008. E o que isso quer dizer? Também nesse caso, o que a evidência nos mostra é que se você tivesse investido quando a relação preço-lucro tivesse assim tão baixa, nessa faixa de menos de 10 vezes lucro, o seu retorno nos 12 meses seguintes teria sido também bastante positivo. Tá? Então, o que a evidência aqui está nos dizendo é, o valuation importa? Importa, mas ele importa não para os próximos 10 dias ou 12 dias, ele importa para os próximos 12 meses, 18 meses, 24 meses. Tá? Então, a nossa visão aqui é que a resposta para essa pergunta, se a bolsa está ou não barata, sim, ela está barata. E qual que é a conclusão disso? O que se esperar é que deve se esperar retornos mais positivos aí no horizonte médio a longo, principalmente depois, pelo menos uns 12 meses. Uma outra forma interessante de ver se a bolsa está barata ou não é qual que é o dividend yield da bolsa no atual momento. Como dá para ver aqui também, a situação é bastante até bizarra, vamos dizer assim, que o dividend yield da bolsa está em níveis recordes aqui de quase 10%, isso se reflete, como eu falei, o fato do preço das commodities ter subido muito, as empresas produtoras de commodities, como Petro, Vale, pagaram dividend yields muito altos, acima de 10%, níveis extraordinariamente altos. Mas se eu tirasse, também nesse caso, vamos excluir então as produtoras de commodities, particularmente Vale e Petro, qual que seria o dividend yield do Ibovespa nesse caso? Ele estaria aqui acima de 4%, como dá para ver, que também estaria muito perto dos valores máximos históricos. Então é outra evidência de que o Ibovespa de fato está barato. Tá? Então tem muito mais detalhes no relatório, eu convido vocês todos a ir lá no nosso site, no Guia Financeiro, e dar uma olhada. Eu vou parar por aqui, mas respondendo a pergunta diretamente, se o Ibovespa está barato, a resposta da nossa visão é que sim, o Ibovespa está barato. O que isso quer dizer? É que a gente deve esperar retornos positivos no médio e longo prazo, particularmente, como eu falei, o que as nossas evidências mostram que a partir de 12 meses, olhando os próximos 12 meses, o retorno tende a ser bastante positivo.